Eu gostava de felicitar os oradores pelas excelentes apresentações. Não queria dizer que realmente nós estamos perante um tema que é extremamente interessante e que é muito importante para qualquer governo do mundo. O crescimento económico e o desemprego são grandes desafios para qualquer governo do mundo. Estes desafios, não para dizer que é um bocado condicionado pela globalização. Dr. Carlitos falar que o nosso governo dá mais importância a questões económicas do que a questões financeiras. Ao contrário, desculpe, e estou totalmente de acordo que não dá mais importância a questões financeiras do que a questões económicas, mas eu queria relembrar que isto também há de ver um bocado do processo de globalização, portanto, a nível mundial. A orientação que é dada a nível mundial é, de facto, orientação mais no sentido financeiro do que no sentido económico. Ou seja, na realidade, a preocupação é os aspectos financeiros, a consolidação orçamental, no pressuposto de que, portanto, tudo isso te vai levar depois a um crescimento económico e depois a um aumento de emprego. Se é verdade que não há crescimento económico sem consolidação orçamental, também não para dizer que não há uma relação linear de que, havendo consolidação orçamental, haverá mais crescimento. Portanto, é preciso ter em conta, portanto, essa relação. E muitas vezes pode haver crescimento económico e pode não haver, portanto, emprego suficiente de acordo, portanto, com a oferta, portanto, de um determinado país nessa matéria. E isto tem acontecido a nível mundial. Aliás, um dos grandes problemas que não tem a nível mundial não é o crescimento económico em si, mas fundamentalmente o problema do desemprego. Isso quer dizer que o crescimento económico, portanto, não está a acompanhar, portanto, o crescimento da procura de emprego. Mas quem tem a responsabilidade de criação de emprego? Esta também é uma grande pergunta. É uma grande pergunta porque nós estamos a dizer que a economia, portanto, em todos os países, e Cabo Verde não foge à regra, portanto, o motor da economia é o setor privado. E em Cabo Verde não tem criado, de facto, o emprego. O emprego, mais do que, se calhar, não te vai criar a partir de agora. Ou seja, não tem emprego na administração central e local, que já está consolidado, quer dizer, não se vai criar muito mais emprego. Não tem emprego de uma forma direta em termos de investimentos, fundamentalmente, modo a Carlitos falar, de grandes infraestruturas, é que levar a uma criação de emprego em termos diretos ou indiretos, e, portanto, quase que não te chega na fase que não poder quase esgotar, digamos assim, esse modelo de criação de muito mais emprego. Ou seja, no futuro próximo, não te esperar que é o setor privado é que terá muito mais responsabilidade no sentido de criação de emprego. Não queria constatar duas coisas preocupantes. Primeiro, é que a classe empresarial cabo-verdiana está descontente com o desempenho económico do governo. Portanto, quer tenha ou não tenha razão, portanto, acho que não deve ser frontal. Aliás, parece-me que a intervenção de Carlitos não que há margem para dúvidas. Mim também me tem confidenciado que, portanto, operadores económicos e empresários estão descontentes. E, aliás, o Dr. Carlitos apresentou um quadro que te mostrará um bocado a ineficiência, portanto, do setor económico. Portanto, ou seja, não são as estratégias em si, mas a questão da operacionalização. Não tem um problema de operacionalizar as grandes decisões do governo. Aí é que, de facto, não dá para cá. Portanto, Cabo Verde que tem necessidade de mais orientações para fazer avançar rapidamente
portanto, o setor económico, criar que haja mais crescimento e mais emprego. O que é que temos necessidade é de operacionalizar determinadas coisas, têm que deixar de criar obstáculos. Outra questão, como constatar que é realmente importante, é que parece-me que é falta de coordenação e articulação dos setores económicos em termos de governo. Há necessidade de mais coordenação e articulação dos setores económicos à volta do governo, e esse leva a pensar a uma nova estrutura do governo, se for o caso disso. Portanto, em termos de sugestões, vamos fazer o seguinte: é necessário um inquérito à classe empresarial cabo-verdiana para não poder saber, portanto, quais são os motivos de descontentamento da classe empresarial cabo-verdiana, quais são as razões, quais são as causas, para não poder, digamos assim, tomar as medidas mais adequadas. E também, logicamente, não está a pensar que o Governo, portanto, o Primeiro-Ministro devia pensar numa nova estrutura em termos de setores económicos do Governo para poder dar resposta, portanto, a eventuais medidas que não tem que tomar no decorrer do inquérito que está a ser realizado. Muito obrigado. Obrigada, Josefa Barbosa. Eu acho... Falei que esse pensar futuro hoje até pressupõe que a gente deve pensar rápido e agir depressa. É que é só pensar. Porque acho que conferências, workshop e outras designações similares, depois gente, cada um está a fazer esse discurso, aquilo que ele está a pensar, mas está a falta gente muita coisa em termos de agir. E não tem que refletir sobre determinadas questões, porque não tem uma população hoje, se me particularmente tenha tempo, me podia dar a luxo de escolher onde como podia estar empregado. Hoje tem uma procura grande e tem menos oferta. Portanto, não tem que pensar que maneira que não sei de esta situação, de forma a que o país continua a desenvolver. Não tem que apresentar ideias também. Não pode apresentar uma ideia que pode parecer difícil de compreensão, mas parece-me que não tem que pensar na começar a exportar quadros. Porque não tem muitos quadros que, em termos de áreas, que está saturado. Já foi falado, parece-me, também na abertura, tem que ser formado, ou seja, quem está a trabalhar forma, o próprio jovem, tem que saber qual é que é a área que ele deve formar, mas já com a ideia de emprego, e não daquilo que ele está a gostar, porque é bonito ser médico ou engenheiro. Mas não tem uma questão também, nesse mundo da globalização, que é competitividade. Mas nós não estamos falando da competitividade, às vezes não estamos a esquecer que aquela outra parte que é importante, que é produtividade. Não tem uma produtividade muito baixa. E quase que não está a pensar na nós, às vezes a hora que a gente olha determinadas manifestações sociais, a gente está a pensar mais nos nossos direitos do que nos nossos deveres. Às vezes pessoas te procuram emprego e não trabalho. E ali te volta difícil um país ser competitivo. Também queria falar que, pronto, o governo, acho que Josefa fala nisso, o governo está a apresentar a estratégia para não ser mais audaz, mas transformar esse país ali, mas tem muita coisa que está a depender do governo, nem só daqueles políticos. E a mim pode dar um exemplo, não pode ser suspeito, mas pronto, enquanto câmaras municipais, municípios, que estão a fazer parte também, de parcelas desse país, onde é que, nas determinadas situações conjunturais políticas, vou dizer, por exemplo, uma Câmara Municipal te dificulta um programa extremamente importante, moda Casa para Todos, e já 2 meses ou menos depois de eleições já também mostra que
ele tem possibilidade, portanto, de concretizar, afinal, um programa que é importante, que criação de emprego, mas também de resolução de problemas sociais. Resumidamente, o que eu quero falar é que, por mais políticas bonitas que o governo conceber, se cada um, empresário, um simples trabalhador, Câmara Municipal, que assimila que ele tem-se a obrigação na transformação desse país, nunca trabalha lado algum. E isso passa também para doing business, que ele está a ser a nível global, mas ele tem que ser a nível micro, antes de ser macro. Obrigado. Obrigada, Américo. Então passa a palavra para Cacá Barbosa. Obrigada. Eu queria começar para um aspecto que é o seguinte. Na 2000, canto que não começa essa aventura de PICV para construir hoje, ideia generalizada que tinha na Cabo Verde, na praia, na Santiago, no mundo rural, sobretudo, era que quem que trabalhava para poder é para comer. É me inflar-se, Barbosa. O que nos vai, nos come, nos deixando comer também. Quero falar com isso o seguinte. Tem tudo legitimidade e tem uma força moralizante, bodana, essa repetição de boa governação. Mas essa boa governação é capaz em detrimento de nenhum outro setor que, porventura, tem algum desleixo. Um constituição privado que vai mostrando se empresa, pequena e média empresa, gabinete, ar-condicionado, telemóvel, secretário, computador, folha. Má gestão. Basofaria na si empresa. Boa governação era necessário porque cadeira de poder, mestre serba moralizado. Era a mesma coisa que flama, recursos de Estado têm que ser bem administrado, gerido. Se o poupa, o gasta tudo, o pode servir pessoas muito mais melhor. Por isso, boa governação. E o setor privado deve aprender com o fundamental desse aspecto para fazer boa gestão, para pagar impostos, para ter uma contabilidade truncada e várias outras coisas que não sabem a nível de contabilidade tem. Número 1. Número 2. Para mim, governação de PICV consegue criar, na 10 anos de goce, uma coisa que era fundamental para a sobrevivência das almas cabo-verdianas que não tem, que cria garantias. Não consegue criar um leque de garantias, e garantias maiores que o governo cria, e garantias sociais, e garantias que te leva a que pessoas acreditam que podem ter um curso superior, me pode estar num bom hospital, me pode estar num bom estrada, me pode estar em diálogo com o bom governo, com o bom presidente de Câmara, com o bom funcionário. Agora, o problema é estender as garantias o máximo possível para não ter boas e melhores garantias. A garantia é para cozer, é para dar confiança, e confiança para alimentar a autoestima, que é fundamental para o caso de Cabo Verde. Frágil, pouco alguém e sujeito, inclusive, à falta de chuva. Terceiro aspecto. O que luta fala de economia, primeiro-ministro é forte naquele coisa ali, já me fala belo vez. Está para apenas fortalecimento do setor privado, todo investimento público que é feito, todas as coisas.
tá falta uma mensagem simpática, claro, mas também mobilizador, motivador para a classe trabalhadora. A mim prende vive com política e com comunicação no sindicato. De outrora, onde que era necessário fazer um monte de ginástica para levar trabalhadores a guarda um salário de 6 quinzenas atrasado. Hoje nunca está na situação. Agora, está chama PAICV, sim, só está terminando. PAICV, enquanto partido, e que tem, embora PS tem trabalhadores de PS, aquele outro tem trabalhadores J não sei quantos, a nós na partido nunca tem trabalhadores de PAICV. Para cozer, para influenciar sindicatos no sentido de que tem uma linguagem perniciosa e que tem um olhar somente para promoção, reclassificação, tudo que ele batalha, todo ano, para hoje tem um papel preponderante na luta contra a pobreza, para ter um papel preponderante na admite, mas se os trabalhadores têm determinadas garantias sociais que te permitem a ele, a sua família, a ter segurança social adequada, serviços de saúde, médicos, enfermeiros, tudo isso. De modo que tem que ter uma mensagem claro, motivador, para sindicatos, para trabalhadores entenderem a dimensão de transformação, que ele é parte fundamental, porque ele que te produz. Para terminar, eu quero chamar a atenção para o seguinte: presidentes de câmaras de PAICV, a nós não tem diversão a mais. Essa diversão está no festival, está na tudo que se usa ali. Trabalhadores, está gente, para mim, na seus íntimo, esta gente é atraído para essa diversão, está trabalhando menos, está comparecendo ao local de trabalho menos, está bebendo mais tchau, está consumindo álcool mais tchau, e finanças que está paga importação de álcool, bebidas alcoólicas, é mais tchau aquele que está atribuído à cultura. Obrigado. Muito agradeço, Cacanta. Passa a palavra a Cesário, que sabe se Cesário. Não. Boa tarde. Muito obrigado, muito agradeço pela oportunidade, sobretudo de nós, juventude, mais pequenote, para nos expressar também alguns escusos, relativamente a progresso de Cabo Verde. Acelera para não poder acompanhar mudanças que se tem no mundo fora, mas também mudanças que se tem ali na Cabo Verde. Bom, não quero falar, mas mudanças já dura que acontece. Já dura que acontece, Cabo Verde é que tem que mudar e tem que mudar rápido, sob pena de não perder comboio. Falar do Lima, no Estado cabo-verdiano, mas excessivamente está a intervir na economia, o que o setor privado está a perder um pouco de protagonismo. É verdade até certo ponto, mas não tudo verdade. Não acho ainda o que tem sido feito no setor de investimento público até agora é necessário para que o país, de facto, seja um país mais competitivo, para poder acompanhar a dinâmica de desenvolvimento global, mas a minha favor de que no deve reduz agora recursos de investimento público. Alguns recursos de investimento público devem ser desviados para o setor privado, para não dinamizar sobretudo o nosso setor econômico, para que não passe a ter mais empresas efetivas, empresas que podem trabalhar, empresas também que podem produzir riqueza e que podem dar emprego na Cabo Verde. Infelizmente, ainda, maior empregadores no país é presidente de câmaras na tudo ilha. Esse é que é o maior empregador na Cabo Verde. No mês tem um setor dinâmico, empresarial, que de facto pode produzir riqueza e emprego que no mês para jovens. Mas para não ter esse setor privado, dinâmico, que pode produzir riqueza e que pode ter emprego, políticas públicas é fundamental. É ator primeiro para incentivar, para motivar,
para que de facto não tenha um setor privado dinâmico. No MST, a par de infraestruturas que se está desenvolvendo, e também dinamiza ou cria também infraestruturas e superestruturas para empreendedorismo. Ou seja, no MST, e tem na Cabo Verde gestores de empresas competentes, que te pode gerir uma empresa na Cabo Verde, mas também que te pode governar uma empresa fora de Cabo Verde. E esse gestor competente, esse gestor global, deve ser preparado para a Universidade de Cabo Verde, de maneira que nós, Universidade de Cabo Verde, temos desafios para que, de facto, não pode trabalhar, não tem gestores com competência, com gestores que te podem governar direito para organizações e, sobretudo, organizações empresariais que te podem garantir um emprego e riqueza. Mas também no MST, ali na Cabo Verde, começa a pensar na introduzir políticas públicas que te permitem mudar a atitude e comportamento de nós gentes. Nós gentes de negócio está a chamar quem aqui deve dar emprego no país é Estado. Estado é que te dá emprego. Mas nós não dá conta, na onde que o mundo já muda há muito tempo, mas Estado que tem mais emprego para ninguém. É pessoas que têm que trabalhar. E então, é nessa perspectiva que então achava, Mano de Bia começava a ensinar nos meninos lá na escola, tinha coisas para que, ao que chega 16, 17, 18 anos, eles podem pensar de forma diferente nos grandes negócios. Não quero falar, mas já falaram de show no empreendedorismo na Cabo Verde, mas no mês de levar a educação, no mês de levar lá na escola, para que os meninos criem e desenvolvem uma atitude diferente, com um comportamento diferente, para hoje o mundo de forma diferente, para poder pensar de forma diferente. Essas mudanças que já tem lá fora há muito tempo, tem que começar a ter na Cabo Verde, sobretudo nas nossas pessoas, nas nossas crianças, para que no passe a ter um Cabo Verde mais competitivo, com pessoas, recursos humanos qualificados e com competência para produzir riqueza e para, no tempo, prosperidade. Obrigado. Muito agradeço. E para que fica só te passa a palavra, mas para recentra sempre nas questões colocadas, então lembra, por exemplo, Cesário põe algumas questões que era importante não responder, como ensinar o empreendedorismo, maneira que não deve efetivamente levar jovens a sair de universidades ou de escolas com essa lógica de empreendedorismo, mas também as ideias de mudança de comportamento para que pensa que Estado efetivamente pode continuar a dar emprego. Acho que há questões que era bom não responder a esse e não só questionava, era bom que não bate avançava nessa direção de respostas, tendo em conta questões colocadas tanto para Brito como a Carlitos Lopes, não gostava que no bata concentrava também na esse, para nunca dispersa demasiado. Entende? A seguir, José Fernandes. É José Fernandes. Obrigado, Mesa. E, em primeiro lugar, também queria felicitar os dois oradores pela brilhante intervenção. E para passar também direto, questionava alguns parte da intervenção do Dr. Carlitos, quando ele reivindica, ele fala no setor privado, está um Estado muito interventor, não é? Que tem que ver muito na economia, e ainda começa a falar o seguinte: não tem que ter um pouco de cautela com isso, porque não sabemos, mas a nossa economia é frágil, extremamente frágil. Se nunca tem um Estado interventor para criar as condições básicas, que é fundamental para o desenvolvimento, modo que o nosso setor privado atua. Como? Se nunca tem boas estradas, nunca tem bons portos, nunca tem bons aeroportos, e nunca tem saneamento de finanças públicas, e nunca tem TICs, etc., como que o setor privado atua. Como? Esses setores-chave de economia, esses setores-chave de desenvolvimento de economia. Portanto, Minta pensa que sim, que tendo em conta a fragilidade de nossa estrutura macroeconómica, o Estado tem que ser ainda um Estado interventor,
para permitir o setor privado base de desenvolvimento. E queria também falar o seguinte. Para mim, o que é errado é a forma de utilização de instrumentos de política econômica. E, para mim, está chama Estado deve muda um pouco se política econômica, mas concretamente política monetária e comercial, para permitir circulação de massa monetária, para baixa taxa de juros, para permitir que o setor privado tenha acesso a crédito, numa taxa de juros mais baixa. Dessa forma, isso permite também e cria empresas e automaticamente dá mais postos de trabalho. Fazendo assim, a economia se desenvolve. E também está por bem, mas o Estado deve, apesar de o Estado ter tido a fazer reformas de políticas fiscais, mas deve ainda modificar ainda mais políticas fiscais, para permitir também o setor privado ter mais rendimento, pagando menos imposto, para permitir fazer reinvestimento desse lucro, criando mais postos de trabalho. E eu queria falar também o seguinte: a economia que cresce se houve um ajustamento naquilo que nós chamamos de triângulo normativo entre taxa de desemprego, PIB e inflação. Utilizando esse instrumento de uma forma equilibrada, não é? Permite que o setor privado tenha mais condições financeiras e faça mais reinvestimento de seu empreendimento e ter possibilidade de ter mais postos de trabalho. Assim, a economia cresce. E me também está ainda tendo em conta a fragilidade da nossa estrutura macroeconômica, que o Estado deve apostar fortemente no setor primário e setor secundário. Porque o setor terciário, não sabe, mas é um pouco volátil. Porque não houve caso de turismo. Turismo, não se namora de turismo, mas pode, numa visão de médio e longo prazo, não pode ter uma recaída ou então uma diminuição drástica de turismo. Mas se o Estado ter apostado fortemente no setor primário e no setor secundário, não tem uma economia extremamente estável. E queria também falar o seguinte: o Carlito fala sobre o Estado de Cabo Verde é mais Estado financeiro do que Estado econômico. Isso depende de quem é que está à frente de cada área. E me de acordo que sim. Infelizmente, não tem tido sempre bons ministros de finanças. E com mão dura, que busca mobilizar receitas. Mas, por outro lado, não tem que ter um bom ministro de economia, para fazer com que a economia desenvolva. Ter um equilíbrio entre o macro, não é, e o micro. Ter um equilíbrio entre a finança e a economia propriamente dita. Só para terminar, quando o Dr. Carlito fala de programa de governo, nunca creio de fim de governo, nunca tenho que defender governo, mas está aqui justo. Governo, no âmbito de reforma de Estado, governo exige todo o ministério que elabora planos estratégicos, não é? Com visão, com missão, com política, com estratégia, com indicadores de resultados, não é? Mensurável. Portanto, não é justo, bem, Lita, flama governo, quer dizer, o governo se atua. O governo que tem visão, o governo que tem um objetivo definido, objetivo mensurável. Isso não é verdade. Não é verdade. E também queria discordar quando Carlito fala sobre estratégia. Que a estratégia é uma visão, mas não sabe, uma estratégia é caminho. Não te define visão, que é único e não critica, mas para não chegar lá não tem que traçar caminho, que é estratégia. Já está claro. Ok? Obrigado. Muito agradeço. José Fernandes, a vossa palavra. A Helena Fontes.
José Fernandes. Sim, boa tarde. Os parabéns aos oradores pelas apresentações excelentes e eu vou-me ocupar mais da intervenção do Carlitos Fortes. Eu fiquei espantada, digamos assim, quando ele falava do ambiente de negócios. E quando ele descrevia o ambiente de negócios, eu pensava que estava a ouvir o velho do Restelo, com uma visão assim muito pessimista e uma perspectiva muito unilateral. Peguemos na questão do setor privado. Falou que há uma presença excessiva do Estado na economia, não é? Que há uma desconfiança em relação ao setor privado. E que é importante assumir, eu concordo, o setor privado como um dos motores de crescimento. Bom, aí fiquei a pensar, e o que é que o setor privado pensa, qual é o seu papel nesse contexto da nossa economia que queremos dinâmica, acelerada, para não perdermos o comboio, como aqui foi dito, o que é que o setor privado deve fazer em termos de mudanças de mentalidade na sua relação, em relação ao governo, que acho que isso é extremamente importante. E aquilo que você descreveu, com todo o devido respeito, eu pensei logo no setor privado que vem de São Vicente, que teve sempre uma perspectiva de assistencialismo, de ajuda, o Estado não dá subsídios, mas quer-me parecer que o que diferencia um setor privado é a capacidade de inovação, de empreendedorismo, de criação e de está-me a faltar a palavra, mas é nessa perspectiva. Eu queria perguntar também ao Carlitos Fortes, desculpe lá o atrevimento, o que é que o setor privado deve fazer para nós podermos ser o tigre do Atlântico? Um outro aspecto que eu fiquei preocupada, quando se fala de competitividade, fala-se logo da questão da flexibilização do Código Laboral ou da fragilização das relações laborais. Vamos falar sério. Uma economia dinâmica, competitiva e robusta não pode prejudicar e pôr de lado os trabalhadores ou pôr em causa os seus direitos. Eu ouço falar de outras paragens que é preciso flexibilizar o Código Laboral. O que é que vai acontecer a seguir? Fecha-se empresas, trabalhadores na rua, desemprego, não havendo emprego, não há consumo e a economia por aí vai. Portanto, é preciso pensar e não trazer chavões de outras paragens para vir justificar que temos de ter uma economia. Uma economia, para mim, aquela que serve a maioria dos cabo-verdianos. Uma economia robusta, em que se possa partilhar o rendimento para a maioria dos cabo-verdianos. Não podemos ter uma economia para enriquecer os mais ricos. Muito obrigada. Tenho a seguir, agradeço a Helena Fontes, tenho a seguir o Franz Tavares. Alô? Bom, obrigado pela palavra.